Para quem não se lembra, dias atrás, foi revelado áudios de Zambelli, pedindo para o hacker, Walter Delgatti, conseguir o endereço do Alexandre de Moraes. Pois bem, hoje, 25 de outubro, ela deu uma estapafúrdia justificativa para este caso. Aí hoje, a deputada, também informa o Reinaldo Torolo Júnior, diz que a mãe dela queria escrever uma carta para o Alexandre de Moraes para sensibilizar o ministro. E que era esse o intuito do pedido para ter acesso ao endereço do ministro. Ela disse, olha, eu falei para minha mãe que não era legal mandar para o Supremo, que era melhor mandar na casa dele. E aí, gente, eu fui bater lá na porta, porque eu achei interessante a deputada trazer a mãe para o meio dessa história, né? Eu fui bater lá no Supremo e conversar com ministros, colegas, né, de Alexandre de Moraes. E o que eu ouvi foi isso aqui, que você consegue conferir lá no blog do G1. A versão foi chamada de ridícula. Exatamente este termo, ridícula. Bem, é óbvio que ninguém acredita nessa versão, porque basta fazer uma rápida busca no Google para saber o que a mãe dela pensa do Alexandre de Moraes. Inclusive, a própria Carla Zambelli compartilhou essa postagem da mãe dela, xingando o Alexandre de Moraes, ano passado. Também é fácil encontrar fotos da mãe dela, com o Jair Bolsonaro, e com os filhos dele. Ah, também tem essa publicação da mãe dela, pedindo a prisão de todos os ministros do STF. Acho que essa informação é boa para esfregar na cara da Carla Zambelli, e mostrar como ela é mentirosa. Falando em bolsonaristas, que queriam um golpe militar, hoje, o primo do Carluxo, Léo Índio, foi alvo de busca e apreensão, pela Polícia Federal, na Operação Lesa Pátria. Porque esse homem que você vê aí na esquerda do seu vídeo é Léo Índio. Ele é primo de 3 dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é um dos alvos hoje da Polícia Federal. A gente tem informação de que ele é alvo do mandado de busca e apreensão. Ele foi fotografado em cima do Congresso durante os atos de vandalismo. Claro. A grande pergunta hoje do dia era por que ele está sendo alvo pela segunda vez? E a gente já sabia nos bastidores que ele está sendo alvo porque a PF encontrou novos elementos. Essa é a base de qualquer pedido para que alguém seja de novo alvo de uma medida policial. Pois bem, nesse caso, eu tive acesso a informações, inclusive do pedido da Polícia Federal. São informações que dão conta do seguinte, eu vou até reproduzir aqui a informação. A medida de busca e apreensão em desfavor de um parente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está colocado assim lá no documento, a fim de identificar novas provas e outros envolvidos na incitação ao golpe militar. E aí eu perguntei para a fonte, né, se isso queria dizer uma questão das conexões e dos elos, e a resposta foi sim. Ou seja, o que essa frase, esse juridiquês quer dizer? A Polícia Federal já encontrou indícios de que o Léo Índio, como ele está na foto, não era um mero espectador, não era alguém que estava vendo de uma forma muito própria, vamos colocar assim, o que foi o 8 de janeiro. E sim que há indícios da conexão dele com outras pessoas e com outros golpistas. Enquanto isso, foi revelado pela coluna da Bela Megali que a PF iniciou a análise dos 4 celulares, que despertam pânico no clã Bolsonaro. Parece que todas essas investigações, e também operações da PF, estão deixando os bolsonaristas desesperados. Tanto é assim que o Flávio Dino foi na comissão da Câmara, que os bolsonaristas tanto queriam, e ele foi atacado. Tentaram dizer que o problema do Rio é culpa dele, e não do bolsonarista governador, Cláudio Castro, mas ele não deixou barato. Tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma, ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. Ele diz que não há combate ao crime organizado e usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou, é de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa.
A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater a organização criminosa. Por que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção, eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Falando agora em política externa, hoje, infelizmente, a candidata que ficou em terceiro lugar, com quase 24%, no primeiro turno das eleições argentinas, a Patrícia Bullrich, anunciou que vai apoiar o candidato de extrema-direita, Javier Milei. Além disso, o falso canalha do Milei, agora mudou de postura, e já fala em dar espaço à esquerda no governo dele. Porém, isso tudo pode ser um grande tiro no pé, porque o eleitorado argentino não é tão ingênuo, como muitos pensam ser. De qualquer forma, esse apoio da Patrícia Bullrich foi inesperado. Não sabemos a consequência disso. O candidato está precisando seduzir outras lideranças políticas. Então, ele declarou que, se for eleito presidente, vai convidar Bullrich para sua ministra da Segurança. Há meses, Milei declarou que fecharia vários ministérios, reduzindo o número de pastas. Só uma pasta nova seria criada, a de Capital Humano, que reuniria as atuais pastas do Trabalho, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Milei é um fervoroso anticomunista, ele vê comunista em qualquer lado. Mas hoje ele declarou que convidará líderes da esquerda para o Ministério do Capital Humano. Segundo ele, os esquerdistas são os que entendem mais desse assunto. Me parece que a campanha do Milei está numa encruzilhada agora, porque se ele de fato amenizar o discurso, que foi exatamente esse discurso inflamado, os gritos, a motosserra, a promessa de enfrentar e acabar com a casta que levou ele a ter aquele resultado estupendo nas primárias e depois a não se fortalecer, mas manter o mesmo resultado agora, ele corre o risco de perder aqueles que queriam, com ele, dizer um não a tudo isso que está aí, né? Já o Massa, essa atitude dele de querer mostrar que ele é menos peronista do que o partido a que pertence, pode até funcionar um pouco mais, porque de fato ele já tinha uma certa independência dentro do peronismo. Para finalizar, a Rússia rejeitou a proposta dos Estados Unidos para a ação da ONU sobre Israel e Gaza. Assim como os americanos fizeram, com a própria Rússia, e com o Brasil. Será que o Sérgio Moro vai chamar os Estados Unidos de anão diplomático por não conseguir mediar o conflito? Claro que não vai. O Sérgio Moro só odeia o Brasil, mas vive do dinheiro público do povo brasileiro. Enquanto isso, Gaza sofre com a guerra de narrativas, e tem brasileiros reféns, tanto do Hamas, quanto de Israel. O pior é que não tem perspectiva de nada mudar, mas sim piorar daqui para frente. Esse é o caminho que a humanidade está escolhendo, em pleno século XXI, quando as tecnologias deveriam servir ao bem-estar do ser humano, e não à sua própria destruição.